Vou contar para vocês a história de Faetonte, que era nada mais, nada menos que filho de Apolo e de Climene, que era uma ninfa. Certo dia, Faetonte chegou na escola e os amigos dele começaram a fazer bullying com ele, dizendo que ele não era filho dos deuses. Ele ficou muito pau da vida, e com vergonha também, né? Chegou em casa e perguntou para a mãe: Mãe, como é que eu faço para provar que eu sou filho dos deuses? A mãe dele falou: Você é realmente filho de Deus, filho. Você tem origem celeste. Mas se você quer alguma prova, você tem que procurar o sol, procurar o teu pai, o sol, e tirar as dúvidas com ele. E lá averiguar realmente se você é filho dele ou não. Você pode começar viajando para a Índia, que é o lugar do sol nascente, e você vai encontrar lá onde está seu pai, vai se encontrar com seu pai. Ele foi para a Índia todo satisfeito, entrou no palácio. O palácio era todo de pedras preciosas. As paredes do palácio havia representado a terra, o mar e os céus. E quando ele estava subindo a escadaria que dava acesso ao palácio, ele se aproximou, mas parou a uma certa distância porque a luz começou a ofuscar os olhos dele. O Febo, que é o Apolo grego, estava ostentando uma veste cor de púrpura e se achava sentado no trono, um trono cheio de diamantes brilhantes. Do lado direito e do lado esquerdo do Febo se encontravam o quê? O dia, o mês e o ano, e as horas do dia. Assim como elas estão equidistantes no relógio, elas também estavam equidistantes, né, ao lado do Febo. Lá estava também a primavera, com sua característica, o verão, o outono e o inverno, todos com as suas características. Aí o pai chegou e falou, o sol chegou e falou o seguinte, o pai dele, né? Perguntou para ele o que ele estava fazendo, qual era o motivo da visita. Ele falou: pai, eu estou sendo zombado na escola e queria uma prova de como eu posso ser reconhecido por ser seu filho. Ele falou: filho, você não merece ser repudiado. Então você pode pedir qualquer coisa que eu te atendo. E o Faetonte não se fez de rogado. Ele pediu para andar no carro do sol por um dia. E o pai dele ficou arrependido de ter falado que ele podia pedir qualquer coisa, porque o carro do sol o pai não quis dar para ele andar. E o pai dele, o sol, explicou todos os problemas que poderia ocorrer. Ele falou que o Faetonte era jovem demais, que o Faetonte não tinha força para guiar o carro, que o Faetonte era um mortal e que mortal não tem capacidade para guiar o carro. Ele falou: até Júpiter não tem condição de guiar esse carro, só eu tenho condição de guiar esse carro, mais ninguém. E ele falou dos caminhos do carro, que no começo do dia a ladeira era íngreme e quase os cavalos não conseguiam subir, que o meio ficava tão alto que o meio ficava tão alto que ele mal poderia conseguir guiar os carros, e ele olhava para baixo, contemplava a terra e o mar e via aquilo tudo. Isso tudo o Faetonte podia tremer. O Faetonte podia ficar com medo disso tudo. E que a última parte era uma descida que exige um mau cuidado com o carro, etc e tal. E falou também para ele que o caminho não era feito de flores, não. O caminho era feito de monstros aterradores. Monstros aterradores. Ele falou: Faetonte, você vai passar pelos chifres de touro, vai passar no Sagitário, vai passar a encarar as mandíbulas do leão e vai encarar o escorpião estendendo seus ferrões numa direção e o caranguejo em outra direção. Ou seja, vai passar pelas constelações. E você vai ver que não é fácil guiar esses cavalos. Os seus peitos estão repletos de fogo que saem pela sua boca e suas narinas. Eu mesmo, às vezes, tenho dificuldade, Faetonte, de guiar esses cavalos quando eles não estão dóceis. Então você tem que ter muito cuidado, meu filho, porque você pode acabar sendo o causador de uma fatalidade. Eu queria te provar que eu estou preocupado com você, que eu sou seu pai, já pelo fato de eu estar preocupado com você.
Mas o Faetonte não escutou o pai dele. Ele ficou calado um tempo e rejeitou os conselhos do pai e manteve o pedido. O carro era de ouro, com as rodas de prata, com os raios da roda de prata. E o que acontece? Enquanto Faetonte admirava o carro, a Aurora abriu as portas da púrpura nascente e mostrou o caminho de rosas. A aurora, o alvorecer, o início do dia, quando o sol, no iniciozinho, às vezes fica ali naquela cor meio arroxeada, meio lilás. As estrelas se retiraram, conduzidas pela estrela d'alva, que foi a última a se retirar. O Febo, quando viu a terra começando a brilhar e a lua preparando-se para se retirar, ordenou às horas que arreassem os cavalos. As horas eram aquelas que estavam ao lado de Febo, divididas como são divididas no relógio. O que aconteceu foi o seguinte: as horas obedeceram e tiraram as cocheiras dos cavalos, e os cavalos que estavam sendo alimentados com ambrosias foram colocados sobre ele rédeas. Então, o que aconteceu? O pai dele, o pai do Faetonte, o Febo, pegou um unguento poderoso e passou no rosto do rapaz para ele poder suportar as chamas, que as chamas seriam absurdamente calorentas. E falou o seguinte: filho, pelo menos segue o meu conselho, poupa o chicote e sustenta as rédeas com força. Os cavalos são muito velozes e o trabalho verdadeiro é contê-los, nem é guiá-los, é contê-los, porque eles são muito velozes e correm por seu próprio gosto, não querem nem saber. Você deve manter uma distância igual entre o norte e o sul, e você vai ver que a marca das rodas servirá de guia para você. E para que o céu e a terra possam receber cada um a quantidade de luz devida, você não deve subir demais, senão você vai incendiar as moradas celestes, e nem descer muito, ficar muito baixo, perto da terra, para que não coloque fogo à terra. O meio do caminho é o melhor para que você possa fazer, que você pode fazer. Então, o que eu faço com você, filho? Eu te deixo entregue à própria sorte, que você possa fazer o melhor que você vai fazer. Eu não tenho mais o que fazer, você já insistiu no pedido. Foi aí que o Faetonte subiu no carro, deu um pulo, subiu no carro, estava cheio, estava todo prosa de si. Enquanto isso, os cavalos enchiam o ar com seus relinchos e ruída respiração ardente escavavam o chão. As barras foram então descidas e a ilimitada planície do universo estendia-se diante deles, diante dos cavalos. E o que aconteceu? Os cavalos logo perceberam que a carga estava mais leve, porque o Faetonte era mais leve que o Febo. Os cavalos avançaram, deixando sempre um caminho trilhado. O Faetonte estava assustado e não sabia como guiar os animais. E nem se soubesse teria força. O pai dele já tinha avisado que ele não teria força, mas ele foi lá e insistiu. Então, pela primeira vez, as constelações de Ursa Maior e Ursa Menor foram abrasadas pelo calor e, se elas pudessem escolher, teriam mergulhado na água. Quando o azarado Faetonte baixou os olhos para a terra, que agora se desdobrava em grande extensão embaixo dele, ele ficou pálido e suas pernas bambearam. Até mesmo, apesar do clarão que rodeava o Faetonte, os seus olhos se turvaram. Ele ficou arrependido de ter tocado naqueles cavalos algum dia, e ele ficou arrependido de ter feito o pedido para o seu pai. Ele estava sendo levado assim como uma embarcação é arrastada pela tempestade. E o que fazer agora, Faetonte? Grande parte do caminho celeste já tinha ficado para trás, mas havia muito ainda pela frente. Havia muito ainda pela frente. Vocês estão vendo aí as figuras do Febo, conhecido como Apolo na religião grega. O Faetonte, arrependido, não sabia o que fazer. Ele voltava os olhos para uma direção, para outra, ora para o nascente, ora para o poente, e estava na dúvida
estava arrependido de ter pedido para o pai dele para guiar o carro do sol. Ele perdeu o domínio totalmente de si, não sabia o que fazer. Ele ficou totalmente zonzo. Ele não sabia se afrouxava as rédeas ou se encurtava as rédeas. E ele de repente viu o escorpião com os seus braços estendidos, com a cauda e as garras recurvadas, estendendo-se por 2 signos do zodíaco. Quando ele viu isso, ele imaginou o veneno do escorpião e a ameaça dos ferrões. E foi aí que ele perdeu a sua coragem, perdeu toda a sua coragem. Quando ele perdeu a sua coragem, as rédeas caíram das suas mãos. E agora, os cavalos, sentindo as rédeas soltas, aí mesmo que eles avançaram sem nem querer, sem nem pedir licença para ninguém. Os cavalos penetraram regiões desconhecidas do céu, andaram pelas estrelas, arrastando o carro em lugares sem estrada, ora a grande altura, ora quase junto à terra. A lua viu tudo assombrada, viu o carro do seu irmão correndo abaixo do seu próprio carro. As nuvens começaram a esfumaçar e os cumes das montanhas a se incendiar. Tudo na terra começou a pegar fogo. Os campos estavam secos pelo calor, as plantas murcharam, as árvores queimaram e as colheitas estavam todas em chamas. Isso por culpa do Faetonte. As montanhas se incendiaram todas e o Parnaso e o Ródope tiveram o seu cume derretido, cume de neve derretido. O que aconteceu em seguida foi que o Faetonte contemplou o mundo em chamas e sentiu um calor intolerável. O ar que ele respirava era como um ar de fornalha, cheio de cinza, e a fumaça estava negra como breu. Ele já não via mais nada na frente dele, estava completamente desesperado. Ele estava avançando, mas não sabia para onde, estava sem destino. Então, o que se acredita? Que o povo da Etiópia se tornou negro pelo fato do sangue ser forçado a subir tão subitamente à superfície. E por isso se acredita que o povo etíope tem a pele negra. As ninfas das fontes, com seus cabelos desgrenhados, todos desarrumados, choravam suas águas, e os rios também não tinham proteção em suas margens. Estava tudo pegando fogo, estava tudo acabando. No ponto em que costumava descarregar no mar suas águas, através de 7 bocas, apenas restaram 7 canais secos. Isso foi o Nilo, o rio Nilo, que fugiu e escondeu sua cabeceira no deserto, para onde ainda continuam escondidas. Não adiantou o Nilo descarregar nada. A terra estava ressequida, tão ressequida que abriu fendas para o Tártaro. E o rei do Tártaro e a rainha do Tártaro, sua esposa, ficaram até com medo. O mar se evaporou todo. Foi um Deus nos acuda. Os peixes, procurando as últimas profundidades, Nereu e sua esposa Dóris, com as suas filhas Nereidas, buscavam as grutas mais profundas. Caramba, cara, o que o Faetonte não fez, hein? Até Netuno tentou erguer a cabeça por 3 vezes na superfície, mas o calor ele não aguentou. Ele não aguentou o calor. A terra, embora cercada como estava pelas águas, com a cabeça e os ombros nus, protegendo o rosto com as mãos, olhou para o céu e com a voz rouca se dirigiu a Júpiter. Falou o seguinte: se eu mereço esse tratamento e se é o seu desejo que eu pereça pelo fogo, por que poupa teus raios? Por favor, me deixe cair por tuas mãos. Por acaso essa recompensa pela minha fertilidade e pelo ser tão obediente aos seus serviços que você determina? Foi para isso que eu forneci erva para o gado, fruto para os homens, incenso para os teus altares? Mas, se sou indigna de consideração, por que o meu irmão Oceano merece tal destino?
Se nenhum de nós pode provocar sua piedade, eu te peço, em teu próprio céu, eu peço que você pense em teu próprio céu e veja como estão fumegantes ambos os polos que sustentam teu palácio, que cairá se eles forem destruídos. Aí ela colocou medo no Júpiter e mudou, argumentou bem e mudou a jogada. O Atlas fraqueja e mal sustenta sua carga. Se o mar e a terra e o céu perecerem, cairemos no antigo caos. O caos que era o deus primordial, amorfo dos gregos. E desse jeito falou a terra, e, vencida pelo calor e pela sede, nada mais pôde dizer. Então Júpiter, que era onipotente, invocando o testemunho de todos os deuses, inclusive daquele que emprestava, que tinham pego o carro emprestado, que emprestava o carro, melhor dizendo, que tinha emprestado o carro do Febo, e mostrando que tudo estaria perdido, a não ser que fosse aplicado um remédio urgente. O Júpiter subiu à torre, de onde espalhava as árvores sobre a terra, e arremessava os seus raios curvados. Ele subiu lá, e dessa vez, porém, não havia uma só nuvem que pudesse ser usada para a proteção da terra, nem chuva que pudesse ser lançada. Júpiter trovejou. Júpiter não quis nem saber. Ele trovejou, tá aí o Febo aí, ó, na imagem aí. Júpiter trovejou e, erguendo um raio incandescente na mão direita, lançou contra o condutor do carro. Quem era o condutor do carro? Era o Faetonte. O Faetonte estava prestes a pegar fogo e ele arrancou o Faetonte do carro. E os cabelos do Faetonte começaram a pegar fogo, e ele caiu de cabeça para baixo, como uma estrela cadente que marca o céu com seu brilho, enquanto cai, e o Eridano, o grande rio, recebe refresco do seu corpo ardente. O Eridano, o grande rio, recebe o refresco do seu corpo ardente. Do corpo de quem? Do Faetonte. Essa é a história de Faetonte com o seu pai Febo. O pai Febo dele era a versão romana do Apolo, que é grego. A versão romana é Febo e na Grécia era chamado de Apolo. Tanto que ele era pai, como disse no início, ele era filho de Apolo e da ninfa Climene. Se o Faetonte não tivesse tido humildade de escutar o pai dele, ele não teria morrido como uma estrela cadente. Mas ele não teve humildade de escutar o pai dele, que era mais experiente, e acabou nessa situação deplorável, acabou morrendo, virando uma estrela cadente. E através dessa história fica explicado todo o mecanismo pelo qual o dia nasce e o dia morre. Se você gostou dessa historinha, deixe seu like. Até a próxima historinha.